Apesar do Mutano muitas vezes ser retratado como uma figura caricata e um personagem meramente cômico, ele é um dos personagens mais poderosos dos Jovens Titãs. Posso ir muito além. Com os recentes acontecimentos dentro dos quadrinhos, posso dizer com tranquilidade que ele é um dos heróis mais fortes da Terra. Seus pais eram biólogos e o levaram para um país africano onde estavam conduzindo pesquisas sobre códigos genéticos, e lá ele contraiu uma doença tropical rara, onde somente animais poderiam sobreviver. Seus pais ficaram completamente desesperados, e para salvar a vida do seu filho, trataram Garfield com uma máquina não testada que desenvolveram para isolar o vínculo genético comum compartilhado entre humanos e animais. Dessa forma, ele conseguiu se curar da doença e ganhou a capacidade de se transformar em qualquer animal que conheça, não necessariamente que já tenha visto, que é um detalhe que será importante nesse vídeo. Uma curiosidade é que no início apenas sua cabeça ficava na coloração verde, mas o restante do corpo era da cor do animal em que ele se transformava. Mais tarde houve toda uma explicação de que ele está ligado ao reino do vermelho, que é o reino animal, e daí vem o fato dele ser tão poderoso. Como eu disse lá no início do vídeo, hoje eu vou provar para vocês que o Mutano faz sim parte dos heróis mais poderosos da Terra na DC e derrotaria muitos pesos pesados da Liga da Justiça. Vou mostrar aqui hoje as transformações mais poderosas já apresentadas pelo personagem, começando pelo híbrido de leão e dinossauro. Essa é uma transformação que mostra o porquê o Mutano não deve ser subestimado de forma nenhuma. Durante uma missão, ele foi enviado para ser uma distração ao Exterminador, que todos sabemos ser um dos artistas marciais mais habilidosos da DC. Curiosamente, o lobo estava lutando ao lado deles e disse para o Mutano se transformar na coisa mais louca que ele conseguisse, surgindo assim a forma híbrida de leão e dinossauro. Ele destruiu um exército inteiro de robôs que estavam encarando e ainda ajudou o lobo a também destruí-los. Dessa forma rendeu o respeito do lobo, Lex Luthor e até mesmo do Batman. E se impressionou o Batman, pode ter certeza que não é pouca coisa. Lembrando que o Mutano pode se transformar no que ele quiser, seres que só existem na sua imaginação também, como ele já fez no passado e agora nessa forma híbrida. Uma versão sua do futuro conseguia se transformar em uma quimera com diversos seres ao mesmo tempo. Então o Mutano pode ir bem mais além do que essa transformação caso ele trabalhe melhor os seus poderes. Mas indo agora para a segunda transformação da lista, vamos para um dinossauro que é puramente um dinossauro, que é a sua transformação de Brachiosauro. E bom, eu tenho certeza que muitos de vocês estão se perguntando por que diabos tem uma forma de Brachiosauro na lista de transformações mais poderosas do Mutano. Afinal, o Brachiosauro é meio que uma transformação comum. Beleza, um Brachiosauro chega a ser forte, mas colocado na lista dos mais poderosos chega a ser um pouco forçado, né não? Ainda mais se a gente parar pra pensar que ele consegue se transformar em um Tiranossauro Rex ou qualquer outro grande carnívoro que já pisou na Terra. Mas a verdade é que o Brachiosauro do Mutano é uma das criaturas mais fortes que ele já se transformou. O dele é diferenciado por algum motivo que nunca foi tão bem explicado assim. Depois de ter sido derrotado pelo Exterminador, ele ficou sob os cuidados das Amazonas na Ilha Paraíso, onde ele ia passar por um processo de cura, mas esse processo teve um efeito contrário e o deixou extremamente raivoso. Ele se transformou em um Brachiosauro de 100 toneladas, que era praticamente impenetrável às armas das Amazonas. Até mesmo o armamento místico, como suas flechas, não eram capazes de transpassar a sua pele, e aos poucos o Brachiosauro estava causando tantos desastres que estava destruindo a Ilha Divina. As guerreiras estavam caindo uma a uma e acreditavam que precisariam da intervenção dos deuses para deter o personagem. Até mesmo a Estelar, que estava passando ali tentando ajudar, levou um ataque e gritou de dor. E fisicamente a Estelar é uma das personagens mais poderosas do grupo. Felizmente a Ravena chegou até o local e usou seus poderes empáticos para acalmar o Mutano e fazer com que ele voltasse à sua forma normal, forma humana. Mas deu pra ver que é uma baita forma e muito poderosa, né? Mesmo sendo um Brachiosauro comum. Mas saindo dos animais comuns, vamos agora para a transformação que eu acho que tá todo mundo esperando, porque foi a transformação que eu coloquei no thumbnail do vídeo, que é a forma de Godzilla. Apesar do Godzilla não pertencer necessariamente ao universo dos super-heróis, ele tem certas participações nos quadrinhos da editora. Recentemente o próprio Godzilla, o original, até teve uma mini saga inteira onde ele e os diversos titãs do seu universo lutaram contra os membros da Liga da Justiça. E olha, se o Mutano tiver metade do poder que o Godzilla demonstrou nesse quadrinho, essa pode ser a sua transformação mais poderosa, independente do restante daqui. Infelizmente ele só mostrou essa demonstração por alguns instantes e não foi para fazer nada muito importante não. Ele se transformou no Godzilla quando um arranha-céu estava prestes a cair em civis inocentes durante a batalha contra o supervilão. Utilizando o tamanho e a força do Godzilla, ele conseguiu impedir a queda do prédio por tempo suficiente para que os civis conseguissem se retirar para um local seguro e depois voltou ao normal. Foi algo bem rápido e sinceramente bem anticlimático. Ele mostra uma transformação dessa e simplesmente some como se nada tivesse acontecido? Sacanagem. Dava pra trabalhar um pouquinho melhor isso aí, mas como eu disse, se ele for igual ao Godzilla que apareceu nos quadrinhos da Liga da Justiça, essa pode ser a transformação mais poderosa de todos os tempos, ou pelo menos uma das. E isso porque nos quadrinhos da Liga da Justiça, os heróis não estavam conseguindo sequer ferir o Godzilla, de tão poderoso e resistente que ele é. Ataques da Mulher Gavião, do Superman e do Shazam não fizeram nenhum efeito, e a sua rajada atômica se equiparou à rajada de calor do Superman, que é capaz de rasgar dimensões. Não apenas isso, o Superman foi dado como morto após levar um ataque direto
perto da rajada atômica do Godzilla. E se o Mutano conseguir fazer tudo isso, ou pelo menos metade, com certeza essa é uma das suas formas mais poderosas. Mas não só animais dos cinemas, como também animais mitológicos ele pode transformar, como é o caso do lobisomem. Fisicamente falando, essa pode ser a versão mais poderosa do Mutano, e é extremamente recente também. Ocorreu quando precisou lutar com Anthony Lupus, um ex-campeão olímpico que sofria fortes dores de cabeça, e para encontrar uma cura, ele procurou a ajuda do professor Milo, que usou um soro derivado de lobos do Alasca para tratá-lo. Como estamos falando de quadrinho, é óbvio que isso teria resultados inesperados, nesse caso, o transformando em um lobisomem. Para conseguir ajudar o personagem, o Mutano se transforma na mesma criatura que ele, e ambos lutam por uma noite inteira, que é quando o Anthony perde a sua transformação. Mas o feito que fez ele entrar aqui na lista é que em determinado momento ele conseguiu quebrar uma jaula preparada para resistir a tudo, inclusive a golpes do Superman, o que mostra que nessa forma ambos estão em níveis parecidos, se não iguais em força bruta, o que é bastante coisa se equiparar ao Superman em força. Mas continuando nos animais mitológicos, mas um que não se destaca pela força bruta, mas sim pela sua resistência, outra criatura mitológica que o Mutano também já foi capaz de demonstrar se transformar foi a Fênix. Essa transformação apareceu na série Titãs do Amanhã, onde ele era conhecido como o Homem-Animal, e só se transformava em criaturas míticas como duendes, gárgulas, centauros e até mesmo uma fênix, que com certeza é a transformação que ficou mais marcante. Essa transformação parece ser extremamente completa, idêntica a uma fênix original, não como uma ave gigante, mas como uma ave gigante em chamas esmeraldas, que é a coloração típica do Mutano, né? Infelizmente essa forma apareceu muito brevemente e não foi mostrada tendo os poderes originais de uma fênix, como era o caso de ressuscitar a partir das cinzas, o que eu fielmente acredito que ele é capaz de fazer, já que nenhuma outra transformação do Mutano apresentou um poder diferente da criatura original. Sendo assim, o Mutano pode ser considerado um dos muitos personagens imortais da DC, afinal ele teria a capacidade de renascer das cinzas caso fosse atacado e danificado nessa forma. Mas uma transformação do personagem nessa lista que não parece ser muita coisa, mas que quando foi revelada se mostrou mais poderosa do que realmente se imagina, é o Rato Humanoide. Pra ser sincero, essa forma não ganhou um nome propriamente dito, então é basicamente assim que eu vou chamar, já que ele é parecido com um rato e tem uma forma humanoide. Dito isso, Rato Humanoide. Mais uma vez o Mutano perdeu o controle dos seus poderes e ficou mais enfurecido do que deveria, atacando até mesmo seus amigos no processo. Nesse ataque, ele liberou sua forma de rato, que é extremamente musculoso e grande, com o físico de um ser humano. Essa forma se mostrou tão forte que imobilizou completamente a maioria dos titãs, incluindo a Estelar, que, como eu já mencionei antes, é uma das mais fortes fisicamente do grupo, se não a mais forte atrás do Mutano. Novamente, só conseguiram deter o personagem porque chegaram até a Ravena e pediram para acalmá-lo, porque senão o estrago teria sido muito grande. As paredes em que ele lançou os personagens quebraram no mesmo instante em que ele os lançou, o que também acaba sendo um pequeno feito de força, digamos assim. Mas só por ele ter imobilizado parte do seu grupo, incluindo a Estelar, ele já é capaz de entrar aqui nessa lista, mesmo tendo sido uma transformação muito breve. Mas já que eu ainda tô falando de transformações poderosas fisicamente, por que não falar agora do Deus Macaco Hanuman? Essa aqui é a prova de que o Mutano não tem limitação alguma no que ele é capaz de fazer, se transformando em um animal que na verdade é uma divindade. Após serem encurralados pelo exército Rancor, que são basicamente uma legião de seres malignos, Mutano utilizou os poderes da divindade do hinduísmo para combater a Horda, mostrando que ele pode se transformar em deuses animais. A título de curiosidade, Hanuman é uma divindade hinduísta que representa a devoção, o altruísmo, o heroísmo e a humildade. Ele é conhecido por ser um deus macaco com superpoderes que pode se tornar gigante ou minúsculo e voar com o vento. A força dessa criatura nas mãos do Mutano mostrou ser superior a de pesos pesados como Superboy e Moça Maravilha, que estavam apanhando para o exército demoníaco. Essa forma é extremamente poderosa e provavelmente top 3 do personagem. Agora imaginem se ele unisse essa forma com alguma outra dessa lista, coisa que ele é capaz de fazer, como nós vimos na transformação do Leão Dinossauro. Então eu posso dizer com tranquilidade que o personagem tem um potencial virtualmente infinito, combinando diversas formas em uma só, a hora que bem entender. Mas saindo do hinduísmo e indo para o cristianismo, o Mutano também já se transformou numa criatura bíblica, o Leviatã. Ele se transformou nessa criatura colossal quando a equipe estava lutando contra o Titano, o vilão do Superman. Para quem não conhece o personagem, ele era um chimpanzé enviado para o espaço, que foi bombardeado com radiação após a colisão de 2 meteoros. E como tudo nos quadrinhos é capaz de dar superpoderes, o macaquinho se tornou uma criatura do tamanho de um prédio e capaz de lançar rajadas de kryptonita, que era o material de um desses meteoros que colidiu. Enfim, o personagem é extremamente forte fisicamente, aguentando golpes do Superman, e o Mutano conseguiu evitar que ele criasse um desastre nuclear ao impedir o animal de destruir uma usina. O ser que ele se transforma lembra muito um crustáceo com diversas patas e tão colossal quanto o Titano. Mais tarde, a Ravena sugeriu ser o Leviatã, uma criatura lendária mencionada na Bíblia junto ao Behemoth no livro de Jó, muito associada ao caos e à destruição.
Infelizmente ele apenas se transformou nessa criatura 2 vezes, e a segunda foi apenas em um único quadro, então não tem muito mais que eu possa comentar sobre. Mas é interessante ver como o Mutano pode se transformar em uma criatura bíblica, e pelo que foi mostrado, ele não teve nenhum contato ou mesmo viu, provavelmente imitando a descrição bíblica sobre a criatura. Na segunda vez em que ele usou a transformação, Apex Ava, uma caçadora de animais de grande porte e assassina em série, mencionou que o Mutano é tudo e pode se transformar em qualquer coisa, o que mostra o quão poderoso e subestimado ele realmente é, sendo um dos personagens mais poderosos da Terra. E a nona e última transformação dessa lista reforça todos os comentários que eu disse em relação a isso aqui no vídeo. Essa transformação foi apresentada em Mundo das Feras, que é a transformação em Starro. Bom, na verdade o nome da raça é Necrostar, mas eu acho que chamar de Starro fica bem mais fácil de vocês identificarem quem é de que eu estou falando. De qualquer forma, uma estrela gigante espacial da mesma raça do Starro estava vindo em direção à Terra e a situação estava tão desesperadora que a Liga da Justiça quase chamou o próprio vilão Starro para vir ajudar. Mas aí o Mutano aparece com uma solução muito melhor e com sua transformação mais poderosa até então. Ele se transforma em uma criatura da mesma raça que os dois e parte para cima daquele que estava invadindo a Terra, o derrotando quase que sozinho, o que por si só já é um feito absurdo, já que essa estrela do mar gigante estava lidando com os heróis da Terra sozinho. Mas não para por aí e nem tudo são flores. Após ser derrotada a estrela gigante, o personagem foi controlado pela versão maligna da Ravenna com o elmo do Lorde do Caos. E essa parte da Ravenna eu já expliquei em um vídeo aqui separado falando sobre a personagem, e eu vou deixar no card os vídeos a respeito. Mas graças a esse controle mental da personagem sobre ele, o Mutano mostrou uma variação do seu poder que o torna um dos seres mais poderosos da Terra, e que eu venho batendo nessa tecla o vídeo todo. E ele pode criar pequenas versões dele mesmo e controlar a mente de quem essa versão hospeda, da mesma forma que o Starro faz. Mas graças aos seus poderes naturais de transformação animal, quem for controlado por ele também recebe uma forma híbrida e soma isso aos poderes de quem está sendo controlado, caso esse personagem tenha poderes. Graças a isso vemos coisas como o Adão Negro, o Leão, e o Batman na forma de um lobo, o que os dois ficaram mais poderosos do que nas suas formas originais. Bom, pelo menos o Batman, o Adão Negro não mostrou muita coisa não. Mas de qualquer forma, foi esse o vídeo de hoje com 9 das transformações mais poderosas do Mutano. Se você curtiu, deixa um like aí embaixo, não se esqueça de se inscrever, também compartilhe o vídeo para aquele seu amigo que não conhece muito sobre o Mutano e para ajudar o canal a continuar crescendo também. Obrigado por tudo e até a próxima.